evoluir pelo raciocínio a partir de fatos, indícios, deduzir, entretanto, na prática, como isso pode ajudar na interpretação. Ao ler um texto, as informações podem estar explícitas ou implícitas, né? Então, a inferência ela é muito importante ao lermos o texto, ao captarmos todas as informações que a gente vai pegar de um texto, né? A gente já pode inferir, deduzir qual que é o assunto, né? Não precisamos ter conhecimentos do todo o vocabulário, de todas as palavras, para a gente saber qual que é o assunto, para a gente entender. Lógico que quando se fala em textos em inglês, é bem mais fácil a gente lá pegar o texto e levar para o Google Tradutor, né, para ele fazer todo o trabalho. Mas quando a gente está no mundo acadêmico, ou geralmente a gente quer fazer uma prova de proficiência, um concurso público, ou alguma outra prova onde nós não vamos poder utilizar o dicionário, aí que vai entrar todo esse aprendizado, toda essa estratégia de leitura para facilitar a compreensão. Porque os textos, quando alguma prova ou alguma prova de proficiência, quando ele é voltado apenas para a compreensão da leitura, né, geralmente as perguntas, elas são feitas em português, porque o intuito da análise da leitura é realmente se você entende, se você está compreendendo a mensagem do texto, né? Independente se você tem conhecimento de todo o vocabulário. O intuito é apenas a interpretação, né? Para facilitar e angariar recursos para que vocês possam estar sempre à frente na vida acadêmica, né? Porque geralmente os textos e os artigos, eles saem na língua inglesa, até que possa ser traduzido para o idioma materno, né? Demora-se um pouco. Então, tem vários livros que só tem e artigos que só estão em inglês. Por isso a importância de aprendermos essas estratégias, principalmente no mundo acadêmico. Vamos dar uma olhada nesse texto, onde o título é A Day at Work, né? Um dia de trabalho, né? Com algumas palavras que a gente conhece, a gente já sabe que refere ao trabalho. E prestando atenção aqui na estrutura do texto, olhando aqui já no início, nós já vemos o pronome I, eu, né? Ou seja, a gente já entende que é uma narrativa, alguém contando sobre o dia de trabalho. Observe que as palavras destacadas, elas são palavras cognatas ou falsas cognatas, né? Presta atenção na sua escrita aqui na grafia, que ela vai estar idêntica, parecida com palavras do nosso idioma, né? Que às vezes pode ser um cognatus ou não. Vamos dar uma lida aqui no texto. In the morning, I attended a meeting with the managing and the union's representatives. The discourse was very comprehensive, covering topics like working hours, days off, retirement age, etc. Both sides were interested in an agreement and ready to compromise. The secretary recorded everything in the notes. Eventually, they decided to set a new meeting to see the final draft of the agreement. Back at the office, a colleague of mine asked me if a red reason that my proposed agreement would be partially against the company policy, not to restrict works that have already written. I pretended to be really busy and late for an appointment and left for the cafeteria. Actually, I didn't want to do the matter at the particular moment because there were some strangers in the office. After lunch, I attended a lecture given by the mayor, who is an expert in the tax legislation and has a graduate degree in political science. He said his government intended to assist welfare programs and senior citizens, raise funds to improve college education, and build a public library and establish term limits on diverse emissions because
He assumed this what the people expect from the government. Então, vamos aqui já dar uma olhada aqui no significado dessas palavras, nessas palavras cognatas. Attend-se é um falso cognato, que o seu significado é participar e não atender, né? Unions, ele pode ser também traduzido para união, mas aqui o seu significado é usado como sindicato, ou seja, então a gente pode também ter uma desinformação aqui com essa palavra, porque é um falso cognato, né? Porque está usado aqui como, né, sindicatos, né? Representantes dos sindicatos. Comprehensive é uma palavra cognata, porque quer dizer compreensivo, compreendeiro, compreende. Record, né? Não tem a ver com record, e sim como anotações, como gravações, né? Recorded é uma palavra, é um falso cognato. Eventually, né? Então, é uma palavra cognata porque o significado é eventualmente. Office, office não é oficina, né? Ou seja, aqui a palavra office é escritório, falso, é um falso cognato. Release, né? Percebi, aqui a tradução é percebi, né? O que a proposta, percebeu qual que é a proposta. Policy, né? Policy que vem de política e não de policial, né? A palavra policial, polícia, policy. Retired, aqui a palavra está referindo a aposentados. Appointment, compromisso. Cafeteria, não é uma cafeteira e nem uma cafeteria, a gente usa essa palavra para referir à cantina. Actually, né, não é atualmente, a versão dela em inglês é na verdade, na realidade. Particular é um cognato, que quer dizer particular. Stranger, estranhos, né, um cognato que podemos usar como estranho, né, como pessoas desconhecidas, algo desconhecida. Lunch é um falso cognato, porque não é a palavra lanchar, e sim almoço. Attended, né, também é aqui a mesma coisa, né, participar. Lecture significa palestra, né, e não leitura. Assiste, aqui essa palavra é um falso cognato, porque assiste para nós, a gente é assistir, de assistir, né? E aqui é de assistir no modo de ajudar, como se estiver ajudando as pessoas. Senior, não, palavra já que significa mais velha, né? College é faculdade, não é colégio, né? Que colégio, nosso colégio, como a gente conhece como colégio aqui, é school. Library não é liberdade, e sim biblioteca, né? E aqui essa palavra também é um cognato, né? Que significa governo. Ou seja, então vocês observam aqui nas palavras cognatos e falsos cognatos, a gente tendo conhecimento do significado delas já facilita na compreensão do texto. Então, o nosso segundo módulo diz a respeito a isso, as estratégias de leitura que vamos utilizar para angariar informações que o texto quer nos transmitir.